Genuíno, sem você não tem terça-feira aqui nesse Fórum Café. Quero te dizer desde já. Obrigado, Mauro. Eu estava acompanhando há uns 20 minutos o jornalismo da Fórum. Achei muito interessante, a gente aprende muito. E há uma coisa importante, Mauro, esse jornalismo econômico da mídia corporativa, familiar, são os porta-vozes do capital, são os representantes do sistema financeiro, são os que, vamos dizer, embalam essas figuras, como desde a época do Fernando Henrique Cardoso, passando por Delfim Neto, ditadura, eles são os elogiadores dessa turma que transforma a análise econômica em verdades absolutas para justificar o mercado, a acumulação, a pobreza, a concentração da renda e por aí afora. Não é novidade esse viés da entrevista da Mira Leitão com o Campos Neto. Não é novidade isso aí. Essa declaração do Campos Neto, Genuíno, é grave. Acho que os economistas, e mais uma vez, né, debaixo de os economistas, ele está falando dos economistas eles, né, os neoliberais, os economistas do sistema financeiro, é deles que ele está falando. Não está falando do Paulo Clias, nem do Descartes, não é desse, nem do Pockmann, não é desses que ele está falando. Acho que os economistas, e essa é uma característica, né, do discurso, eu transformo em universal aquilo que é parte, né? Os homens. Né? Não. Ele quer botar todo mundo no mesmo saco, inclusive Exatamente. Os economistas progressistas ou os economistas à esquerda. Ele bota no mesmo saco, considerando que a economia é uma ciência, ela tem leis objetivas, científicas, e o que eles fazem está legitimado pela técnica, é a tecnoburocracia. Esse pessoal já causou muito mal ao país e ao mundo, viu, Mauro? A Mira Leitão, em determinado momento, pergunta o que ele achou da tentativa do golpe de janeiro. Ele fala, não, eu não sou político, eu sou técnico. É assunto técnico. É assunto técnico, né? Eu só falo de assunto técnico. Entende isso? Acho que os economistas, eu me incluindo, temos errado consistentemente em crescimento, em projeções do crescimento econômico do Brasil. Né? Há bastante tempo, diria alguns anos, uma tese inicial é de que um pedaço estrutural do crescimento está melhor do que a gente imaginava. Genuíno é muito grave. O que ele está dizendo é que todas as projeções... Essas projeções desses economistas levam a muita gente à miséria, leva a empresa à quebradeira, leva os mais vivos a lucros astronômicos. É o cassino, vamos dizer assim, embelezado por análise aparentemente consistente dos economistas, entre aspas. E está aqui, ó. Mostrei hoje aqui. Isso aqui é o resultado do tal Boletim Focus, no qual cerca de 160 economistas, que são basicamente gestores de fundos de investimento, de banco, de corretoras, são consultados pelo Banco Central toda semana sobre as suas projeções. E toda a política do Banco Central em relação à taxa de juros e ao câmbio é baseada nessas estimativas. Que o presidente do Banco Central disse que está errado. Mauro, é aquilo que o Brizola falava quando ele ia na Câmara. São os eunucos do capitalismo. São os funcionários, são os mais realistas do que o rei. É a pompa, é a elegância da retórica para justificar um modelo econômico que está em crise. É guerra, é crise climática, é refugiados, pandemia, tudo que está acontecendo no mundo. E eu acho que está havendo uma espécie de elogio à barbaridade. Então, eles pegam esse novo ídolo da burguesia liberal pró-americana, como é o Campos Neto, para levantar a bola dele, na medida em que ele vai sair. E eu acho que nós, da esquerda, temos que ter uma visão muito crítica desse processo, porque eu acho que os elogios desses economistas, como foi feito com o Delfim Neto, exageradamente, comparando com a Conceição, eu acho que a gente tem que ter um pouco de critério para fazer essas avaliações. Não, também acho. E olha, e aí me espanta, quando o Galípolo, 2 semanas atrás, deu uma entrevista fazendo um elogio rasgado a esse tal de Boletim Focus. Cara, aparentemente, ele vai ser o presidente do Banco Central, aparentemente, né? Vamos ver o que o presidente Lula vai decidir, mas tudo indica que será ele mesmo.
Pô, ele podia dizer, olha, na minha gestão, sem causar nenhum grande abalo no mercado, que a grande preocupação deles é o mercado. O mercado, Deus, o mercado, se vai ficar abalado, se vai ficar raivoso em relação a nós, pobres mortais. Ele podia ter dito, olha, vou ampliar o Boletim Focus, vou trazer economistas das universidades, vão ampliar, vão... Podia ter claro, o mínimo, Mauro, seria isso. Tem que sair dessa curriola que forma o consenso, o pensamento único e justifica aumento do juro, justifica manter toda essa visão da tirania fiscal, do rentismo. Eu acho que, no mínimo, ele devia tensionar. Mas você sabe que, em matéria de política econômica, o nosso governo não tensiona. O nosso governo segue as diretrizes do mercado, que é uma espécie de neoliberalismo com estampa social, neoliberalismo com umas pitadas de reforma social no seu programa. Não, e aí o Galípolo, em vez de falar isso, faz um elogio rasgado do Boletim Focus, dizendo que é a melhor bússola que o país podia ter. Né? Aí vem agora, 2 semanas depois, o Roberto Campos Neto diz, olha, a gente erra muito e tem errado há muitos anos. É ridículo, né? É ridículo. Genuíno, queria te escutar um pouco sobre essa simultaneidade de crises que a gente está enfrentando. A gente tem essa crise entre o Congresso e o STF, em função do tema das emendas, que está rebatendo no governo federal. Lula ontem, inclusive, recebeu o Lira lá no Palácio do Planalto à noite. O Lira foi meio pedir pinico ali, né? Pro Lula, pro Lulão, isso é a melhor coisa que vai existir, né? O adversário dele ir lá pedir água, pedir apoio, né? Foi lá pedir. Aparentemente, vai ter uma reunião hoje entre os 3 líderes chefes de poderes, aparentemente, tá? Para discutir a crise, mas é uma crise feia, uma crise muito relevante, causada a partir da decisão do Flávio Dino, com umas quantas emendas. Tem a crise vinculada à questão do STF nas investigações contra o bolsonarismo, que escalou, né? Acabou sendo meio furou o balão, mas a Folha de São Paulo, mostrando que a mídia liberal vai atacar o Supremo na investigação ao Bolsonaro. Então, essa ação da Folha da semana passada. Temos a crise do Twitter, que é uma crise grande. Na verdade, eu falei 3, mas são 4 crises. Tem a crise da Venezuela, que também é uma crise que tem dimensões claramente nacionais. Eu não me lembro, Genuíno, de uma situação em que tenha tantas crises acontecendo simultaneamente como essas 4 que acontecem no Brasil nesse momento. Eu também não me lembro, Mauro. Eu acho que nós temos um quadro de tensão. Esse quadro de tensão, ele é motivado por uma crise sistêmica, uma crise orgânica, uma crise do próprio modelo econômico que está sendo governado no Brasil e no mundo. Sobre a crise com o STF e o Congresso, eu acho que o Lula tem que fazer desse limão uma limonada. Eu acho que qualquer coisa que seja feita tirando esse negócio de emenda PIX e de emendas impositivas e dando transparência, eu acho que alivia a situação do governo, porque o que o Lira estava fazendo e o Pacheco era um parlamentarismo orçamentário. Tem que enfrentar essa questão. Eu acho que dá para tirar bons resultados dessa crise. Agora, o governo tem que ser muito claro e firme. É aquela história, Mauro, ele tem que esticar a corda. Não, nós não temos força para quebrá-la, mas pelo menos dá para esticar essa corda. Sobre a crise do Bolsonaro com o STF, eu acho que o tiro saiu pela culatra. Eu acho que a mídia, a direita gourmet, como fala os companheiros nossos, essa direita cheirosa, entre aspas, ela sonha em enfraquecer o governo Lula para fazer o casamento com o bolsonarismo reciclado, que é o governador de São Paulo. Para isso, eles têm que enfraquecer o principal referencial do enfrentamento do Bolsonaro. Eu acho que isso aí, eles se desgastaram com isso. Primeiro que levantaram espuma onde não tinha sabão e fumaça onde não tinha fogo. Eu acho que caiu. Isso aí pode ser também utilizado para que o Supremo
não tenha dúvida em relação a dar continuidade aos processos contra Bolsonaro. Nesse sentido, Mauro, eu me preocupo com a posição da PGR, quem te viu e quem te vê. Porque em 2012, em plena campanha eleitoral, a PGR do Antônio Fernando, do Gugel, fizeram questão, com a maioria no Supremo, de fazer o famoso julgamento do mensalão. A primeiro grande ato de justiça e dissessão. Em plena campanha eleitoral, em 2012, na véspera da eleição, véspera do segundo turno, é bom lembrar isso. E quando se levantou a possibilidade de não ter o julgamento, quase teve um escândalo. E você se lembra das matérias daquela época do Gilmar Mendes. Então, eu só estou dizendo que quando é contra a esquerda, vamos para o rigor. Quando é contra a direita, vamos ter bons modos. Eu estou só lembrando isso. Eu acho que tem um problema colocado aí com essa Big Tech do Elon Musk. Nós estamos diante, Aldo, de um problema grave no Brasil e no mundo. Ou nós enfrentamos o controle público das Big Techs, ou então elas vão não só se associar com a indústria da guerra, como já está acontecendo, segundo informações, com o governo de Israel, como também vão fomentar golpes, fantasias, etc. A própria projeção que eles fazem de análise prospectiva de estatística é para justificar esse ou aquele resultado. Esse é o nível de manipulação grave. E eu ligaria isso, eu acho que o governo entrou numa sinuca de bico. O governo Lula deveria ter respeitado o Estado institucional da Venezuela e reconhecido o resultado proclamado pelo CNE. Ponto. Aí eu acho que esse negócio de pediatra, depois de defender nova eleição, o telefone para o imperialismo, Biden, quer dizer, e eu acho que o Brasil acabou criando dificuldade para ele ser o articulador da integração latino-americana. A posição do México foi sair daquela articulação, e eu acho que o Brasil está diante de uma situação, aí sim, não é o governo desagradável de Maduro, é a política desagradável em relação à Venezuela, porque ou existe autodeterminação, ou existe respeito à soberania, ou então nós estamos relativizando coisas que não dá para relativizar, porque antes da eleição, os Estados Unidos já dizia que estava preparado para não respeitar o resultado das urnas. E não é a primeira vez, desde Carmona, desde Guaidó. Portanto, isso é uma lógica. Eu acho que foi um grave erro do governo Lula, da diplomacia, em cumprir dessa história, inclusive defendendo novas eleições. Então, qual é o problema que eu vejo com essas crises, Mauro? Quando você tem várias crises se relacionando, é aquele negócio, você tem um terreno com fio de escapado. É ruim você ter fio de escapado. Da hora para outra dá curto-circuito. Eu acho que o governo tinha que separar e dar uma solução para cada tema, não deixar juntar. O governo deixou juntar. Eu acho que esse espontaneísmo intuitivo do Lula, esse espontaneísmo que as coisas vão acontecendo para ver como é que fica, não é bom. Eu acho que está faltando uma iniciativa mais ousada, mais corajosa do governo nesses temas. E definir claramente o papel de quem é quem nessa disputa. Agora, não é novidade, Mauro. Nós estamos vivendo uma época da política, no Brasil e no mundo, que a palavra crise ela é constante. Porque você tem uma extrema-direita que quer vir com tudo, você tem uma direita que quer se aliar com a extrema-direita, ora se alia, ora não se alia. Você tem, no meu modo de entender, uma esquerda que ora é moderada, ora fica perdendo as suas bandeiras. Então, eu acho que, numa situação como essa, é fundamental que a esquerda tenha um projeto, e tenha um projeto alternativo para esse sistema, e possa discutir uma mobilização popular, um diálogo estratégico, ideias. Nós estamos vivendo, Mauro, uma crise de ideias, de propostas para pensar o futuro, porque o capitalismo está hipotecando o futuro das pessoas. Aí provoca o medo, mistura verdade com mentira, aposta na brutalidade e vai para o salve quem puder. Isso é muito perigoso. Então, eu acho que o meu partido, os partidos de esquerda, precisavam se articular melhor para enfrentar essa estratégia da extrema-direita, que é
perigosa, no meu modo de entender, para um projeto emancipador que é a razão de ser da esquerda. Você mencionou o Brindeiro, né, que ficou conhecido como engavetador geral da República. Não é o caso do Gonê ainda. Governo Fernando Henrique Cardoso, o Brindeiro, tá só para exatamente. Não é o caso do Gonê. Eu estou chamando o Gonê provisoriamente de procrastinador geral da República, né? Está lá. Agora, a alegação dele, Genuíno, inclusive que ela até lembra um pouco a alegação do Campos Neto, né, que ele diz, não falo de política, sou técnico, né? A alegação que sai do gabinete do Gonê para não denunciar, ou é importante dizer, né? Não é que ele vai denunciar, ele pode engavetar também, né? Ele pode dizer que não tem dados suficientes e pode mandar engavetar. Tem uma conversa aqui em Brasília, Genuíno, que no caso das vacinas, talvez ele recomende, talvez ele engavete. Vamos ver. A alegação dele é uma alegação que é assim, não, eu não vou denunciar, não vou tomar uma decisão, né, agora para não conturbar o cenário político eleitoral, o cenário das eleições. Mas, Genuíno, toda não decisão é uma decisão. Ele não é uma decisão. Está influindo no cenário político, dando força para o bolsonarismo. Né? Claro. O Poder Judiciário, Mauro, não pode fazer cálculo político para as suas decisões. Nem contra, nem a favor. Ele tem que agir de acordo com os dados, o direito de defesa, as provas e o devido processo legal. Acelerar ou desacelerar já é uma opção política. Porque imagine, ele adia essa denúncia para depois da eleição. O Bolsonaro, com o seu partido, tem um resultado, vamos chamar assim, expressivo. Vem a eleição do Trump. Só falta a PGR dizer que vai esperar a proclamação do resultado do Trump para poder denunciar o Bolsonaro. Quer dizer, esse tipo de escolha, esse tipo de manobra, o Poder Judiciário é contra-majoritário. Quem faz essas análises conjunturais é o Poder Legislativo e o Executivo. O Poder Judiciário é contra-majoritário. Está aqui os fatos, está aqui os dados. Vamos trabalhar, vamos buscar. Então, veja bem, o caso agora das emendas, aí é tarefa. Tem uma ação, tinha que dar uma resposta, dá. Cria-se um tensionamento, não é mal isso aí. Eu mesmo, quando era deputado, Mauro, participei de algumas reuniões tensas, e eu lembro aqui, me lembrei de uma com o Paulo Brossado Supremo, Aristide Junqueira, Jobim, o Mário César Flores, o Fernando Henrique Cardoso, que era sob uma medida provisória do Itamar, que estornava do olerite dos ministros do Supremo aumento dado por uma decisão, por uma resolução interna. Ali ia dar um rebu, porque o comandante do Estado, Adelson Savar, estava se pronunciando, era um governo que acabava de tomar posse e nós tivemos que fazer uma reunião na casa do Aristide Junqueira, que era o Procurador-Geral da República, para buscar uma solução. Eu participei disso porque eu era líder do PT e eles apelaram para mim não obstruir, mesmo votando contra, não obstruir isso. Eu acho que a política é negociação, mas é preciso que essa negociação parta de um cenário de tensionamento. Eu acho que o Dino agiu corretamente em questionar com base nos valores da democracia, e aí, quer dizer, a partir desses valores, o Congresso Nacional tem que sentar na mesa, e o Lula e o governo também tem que sentar na mesa. Eu acho que isso aí, dessas crises que você citou, essa aí eu acho que dá para fazer do limão limonada, entendeu? Parece que vai ter uma reunião aí dos representantes dos três poderes, a coisa que vai chegar numa acomodação. Esse tema da Venezuela, Genuíno, continua na ordem do dia, né? Arrefeceu um pouco, mas ainda está na ordem do dia. Tem uma conversa aí de que talvez haja um telefonema entre Lula e Maduro, aí entre hoje e amanhã, nos próximos dias. O Maduro vinha pedindo esse contato e o Lula não estava retornando. O Jamil Chad disse que o Lula vai aproveitar o contato para dar uma chamada no Maduro, para ser crítico, para exigir e tal. Eu não conhecia tanto o Maduro, passei a conhecer mais agora, né, Genuíno, nesse processo aí, vendo ele falar, tentando mergulhar minimamente nos bastidores, acompanhando lá.
E eu acho que essa história de querer dar chamada no Maduro não vai dar certo, não, viu? Se o Maduro não vai dar certo. E outra coisa, não é a tarefa do presidente Lula, que é o líder da articulação e da integração regional, dar pito em presidente da República. Não é. Eu acho que o governo brasileiro tem que rever a posição. Você está vendo, e eu tenho acompanhado com o noticiário e as fotos, está havendo um levantamento de dezenas de pessoas, até centenas de pessoas, trabalhando na organização do resultado de cada urna. Porque esse negócio de ata, na verdade, você está pegando a totalização dos votos de cada urna, que é isso que existe. Porque se você criar um critério para as atas, daqui a pouco vai ter isso para os Estados Unidos, para a eleição de novembro. Quer dizer, você não pode se no país dessa maneira. Eu acho que o Lula está se equivocando, o Celso Amorim está se equivocando nessa questão da Venezuela. Misturar divergências com Maduro em relação ao resultado da eleição é um erro. Não privilegiar a integração, a soberania da Venezuela, a autodeterminação dos povos é um erro. Fazer média com o imperialismo americano é outro erro. Um dia o Biden disse que conversa com o Lula, outro dia o Blinken chega e diz e reconhece o candidato da oposição. Gonzalez, sim. Gonzalez. Então, esse tipo de jogo... Mauro, vamos perguntar. Por que o mundo chamado ocidental liberal não reclama de não ter eleição na Ucrânia? O Zelensky está prorrogando o mandato, não tem eleição. Por que eles não reclamam do Macron, que não convoca a oposição que ganhou a eleição para montar o governo? Não, isso é tudo normal. Quer dizer, não é normal quando é para combater a esquerda, eles usam 2 pesos e 2 medidas. Eu estou fazendo essa crítica porque eu acho que a integração latino-americana, a importância do continente sul-americano, que aí tem minérios, o petróleo, proteínas, área agriculturável, é algo muito estratégico para isso ser colocado em risco. Mas eu estou temendo também, Mauro, que essa sinalização seja uma aproximação e uma espécie de superestimação do papel do G20, e isso possa provocar um enfraquecimento da aliança no Fórum dos BRICS. Sim. Aí tem uma questão interessante para encerrar, Genuíno, que é assim, as opções, né? Então, Maduro ontem convocou um Congresso Mundial contra o Fascismo. E, evidentemente, é um Congresso Mundial da esquerda, né? Ou da centro-esquerda, no máximo. Que está um pouco em linha com essa ideia, por exemplo, lá da França Insubmissa, da Nova Frente Popular, na França, né? Que é você juntar as forças chamadas de esquerda e populares. E o Lula convocou um encontro mundial, é interessante isso, né? Que não é um encontro mundial contra a extrema-direita ou contra o fascismo, é um encontro mundial que o Lula está denominando de contra os extremismos, como se houvesse um extremismo de esquerda. E aí as estrelas desse encontro serão 2 líderes neoliberais ao lado do Lula e decadentes, né? Que é o Biden e o Macron. Né? Então, você vê que são... E é claro que ele está querendo levar o presidente da Colômbia, o presidente do México e tal, mas as figuras centrais serão essas. Então, parece que são 2 estratégias distintas também. A estratégia do Maduro, em linha com a estratégia da França Insubmissa, e a estratégia do presidente Lula, que é a da Frente Ampla, ou Frente Amplíssima, né, com os liberais. Ô, Mauro, eu defendo que a estratégia global nossa seja o Sul Global, unindo as forças de esquerda e os progressistas, de governo, de oposição, num diálogo sobre a questão da crise do neoliberalismo, da necessidade de aprofundar a democracia, e temos bandeiras para enfrentar a crise, a crise econômica, a crise ambiental, a crise ecológica, a crise social, a defesa da paz. Nós temos que colocar essa questão concreta. Fazer um encontro que não explicite quais as bandeiras, que são esses temas que eu coloquei aí, eu acho que é fazer o jogo dessa tentativa do imperialismo americano com a União Europeia para querer
diante da situação grave que o mundo atravessa, buscar um tipo de, sei lá, uma terceira via, vamos dizer assim, que não é bem terceira via, né? Uma terceira via manca. Eu acho que essa alternativa de fazer uma articulação de partidos, governos, lideranças, com base numa plataforma à esquerda, que frente à crise como ela está, eu acho que é um caminho interessante. Não conheço bem essa proposta do Maduro, mas eu acho que vai por aí, você fazer uma unidade, até porque a aliança mais ampla depende de você se aliar com o time mais à esquerda. Essa é a grande experiência da França, com a nova Frente Popular, que foi a partir da França insubmissa, né, Mauro? E eu acho que isso está muito presente na discussão aqui no Brasil. Por exemplo, você fazer uma frente amplíssima, sem definir qual é o miolo dela, qual é a parte estratégica, quais são as bandeiras e o programa, e como envolver a sociedade, como envolver os movimentos, as lideranças, eu acho que essa frente amplíssima fica muito frágil, e, no modo de entender, ela é impotente para enfrentar a extrema-direita fascista. Fechou. É isso aí. José Genuíno, sempre necessário, sempre às terças-feiras aqui, exceto quando o movimento popular, o movimento social, convoca-o para aulas, palestras, diálogos, sempre com a gente aqui. Genuíno, obrigado, boa semana. Obrigado, isso eu estou fazendo. Deixa eu te mostrar uma coisa para encerrar, peraí, ó. Chegou aqui em casa. Mauro. Chegou, tá bom, Mauro. Chegou Mauro, eu vou lançar ele no dia 7 de setembro, no Armazém da Expressão Popular, aqui em São Paulo. Opa, legal. Vamos e no dia 11 de setembro eu vou autografar na Bienal do Livro. Legal. Estou esperando o lançamento em Brasília. Tá bom, Mauro. Valeu. Muito interessante. Eu já folhei. Muito interessante a entrevista, gente. Vale super a pena. José Genuíno, uma vida em entrevista pela Cotter Editorial. Só entrar lá no site da Cotter já dá para fazer a pré-compra. Já está em regime de pré-venda. Abração, Genuíno. Um abração, Mauro. Obrigado. Valeu.